Por 10 anos, mais ou menos 10 anos, eu trabalhei para bancos de investimento. E eu tinha uma coisa que chama conforto financeiro. Eu ganhava bem, que era bem para mim, muito bem. Só que ontem foi uma parada muito louca, porque ontem eu vivi uma vida, foi segunda-feira, uma segunda-feira intensa. A gente setou tudo isso, deu todos os problemas que podiam dar, quase todos os problemas que podiam dar, não todos. E então foi um dia bem intenso, mas eu ainda vivi uma vida por design. Há um tempo atrás, quando eu morava em Londres, eu vi uma vez no metrô um outdoor. Esse outdoor é de um cara pulando, provavelmente era um modelo, tá? Tava pulando e fazendo assim, yeah. Mas só que ele tava pulando e fazendo assim, sabe aquelas fotos de Instagram? Sei. E aí naquele outdoor falava assim, viva uma vida por design. Aprenda a viver uma vida por design. E quando eu li aquela primeira vez, eu pensei que era um curso de designers. Mas não era. Enfim, eu acabei procurando outdoor, acabei me olhando no site para eu saber o que ele queria dizer com aquilo. É verdade que eu nunca fiz aquele curso, mas eu achei, ficou na minha memória desde lá o que eu li naquilo. O que é viver uma vida por design? Viver uma vida criada e não uma vida sobrevivida. Na Imposta, proposta né? imposta, né? E às vezes é imposta nada de errado, não é uma coisa tão ruim, mas às vezes é imposta. Naquele negócio ele fala que a maioria das pessoas não criam a sua vida, elas vivem a vida. Elas entram numa esteira, né? Começando na escola, depois. Tem algumas escolhas, ou quiçá algumas ilusões de escolhas, mas não cria a vida. Então, viver a vida por design, segundo aquela teoria daquele workshop que eu devo ter visto e que eu nunca fui, era o seguinte: era você declarar o que você queria que a sua vida fosse e aquilo acontecer. É você falar, o design, a vida que eu queria era isso aqui. E naquela época eu acho que aquele workshop falou tanto para mim, eu acabei não fazendo, acabei fazendo outros, inclusive bem parecido com esse tipo de teoria, porque minha vida não era um design. A minha vida, a maioria dela não era um design. 90% dela não era um design. Eu fazia algumas decisões ali na minha semana e não era. E ontem eu vivi uma vida por design. O dia foi exatamente quando eu falei que queria ser. Por exemplo, eu queria ter feito 3 lives, eu queria ter feito isso. Eu podia ter feito menos, eu podia não ter feito. Mas eu decidi, eu declarei que eu queria ter feito e foi muito bom. Acredite ou não, estar aqui conversando com você, com essa galera, para mim é muito eu me realizo fazendo isso. Como diria minha esposa, eu já fazia isso, falar de marketing, viver e acontecer, mesmo quando eu não ganhava para isso. Falava com o porteiro, com a, sei lá, com a aeromoça, com quem estivesse na minha frente, com ela, com os pais dela. Então hoje eu falo com alguém que quer ouvir, alguém que acordou às 7h47 da manhã e quer ouvir. Então o design foi esse. Mas não era só isso. Eu passei um tempo com a minha família, então não foi negociável. Apesar de todos os trancos e barrancos do projeto que a gente estava tocando, isso não influenciou na minha família, também não influenciou na minha saúde. Ontem eu fui surfar e recentemente é uma parada que eu gosto muito. Ontem o Uhum. sol se põe e eu estava surfando, um pouco antes da live que a gente ia fazer com a Adriana. E eu Aham. fiz aquilo porque eu escolhi. Foi um design. E eu não teria feito aquilo se não fosse eu tivesse aprendido a fazer um 6 em 7. Então, o 6 em 7 foi o meu veículo para aquilo. É o meu veículo. E quiçá não é só o 6 em 7. O 6 em 7 foi o começo do veículo, né? Não foi o destino, foi o veículo. Mas foi muito legal, foi surreal eu poder estar surfando em Brasília, inclusive, que é uma parada Sim, ninguém surreal por imaginaria, si né? só. Ninguém imaginaria, mas eu estava surfando, era uma onda feita, né? Não era uma onda no mar. Eu estou na cidade onde eu moro, eu estava fazendo o que eu mais gosto de fazer, acredite ou não. E aí eu me pergunto, será que da audiência você queria viver uma vida por design? Isso é, você falar o que é o seu design. Se você falar, cara, eu queria estar no Japão agora, você estaria, né? Ou você morando no Japão, que a gente não está podendo viajar agora, mas se você quisesse estar morando, você mora onde você quer morar, você faz o que você quer fazer ou você faz isso só por sobrevivência? Alguém escolheu isso, a vida escolheu isso para você, você escolheu. Se a independência financeira, geográfica, de rotina, que sai da crise, é o seu objetivo, um dos seus objetivos,
o que eu posso te dizer é um dos veículos. O veículo é aprender a fazer um 6 em 7. Em outras palavras, um lançamento. Contudo, o 6 em 7 também tem vários veículos. O 6 em 7 tem vários veículos. Você pode fazer o 6 em 7 de várias maneiras. Inclusive, eu costumo dizer que uma vez eu fiz um evento do Transamérica lá em São Paulo. Quem fez o 6 em 7 foi o estacionamento do Transamérica. Custava 50 conto para estacionar. Era um evento para quantas pessoas? Eu acho que era um Cara, eu evento acho para... quase Acho que a gente uns. vendeu 11 mil ingressos, mas deve ter tido É, umas 8 mil pessoas lá. 9 mil pessoas. exatamente. 8, não sei. E eu Considerando no falei, show. considerando no show, né, que tem gente que compra e não vai, aquela coisa toda. Eu falei, quem fez o 6 em 1 foi o estacionamento. Depois que eu paguei 50 pau pra ficar o estacionamento lá, Santo Transamérica fez um 6 em 1. Então, assim, o 6 em 7, isso é a capacidade de faturar 100 mil reais em 7 dias, não é um privilégio único do marketing digital. Mas à medida que eu não só tinha que fazer isso para mim, eu tinha que ensinar as pessoas a fazerem isso para elas, existe um veículo do veículo. Olha que interessante. Se você quiser, e se o 6 em 7 é um veículo para esse objetivo, existe um veículo do veículo. E o veículo que a gente vai discorrer hoje. Existe um tipo de produto que qualquer pessoa, isso é, você mesmo, tendo expertise ou não, é possível de fazer que gera o 6 em 7 mais rápido. Em qualquer mercado que você esteja, tem muito mais gente que ainda que precisa do seu produto e não sabe disso, do que tem gente que precisa do seu produto e sabe disso. Qualquer mercado. E te digo ainda mais. Quando você educa eles para eles descobrirem que o seu produto pode ajudar eles, você tem a chance de ganhar muito dinheiro. Por quê? Razão número 1. Porque vender conhecimento é escalável. Enquanto para eu distribuir 20 mil marmitas, eu não sei quantas marmitas preciso para um 6 em 7, tá? Mas vamos lá. Eu preciso produzir as marmitas, distribuir, botar no correio, provavelmente, né? No correio, no iFood, e distribuir é logisticamente complicado. Distribuir conhecimento é fácil. Nesse exato momento eu estou distribuindo para 1.400 pessoas. Deve ter umas 1.400 no Insta, mas aí tem mais umas 400 no YouTube, mais umas, sei lá, 100. A gente está distribuindo até no TikTok, você acredita? Sabia que a gente está distribuindo no TikTok também? É sério. Nossa, Então, assim, caramba. TikTok também. Virando Então, TikToker, cara. a gente tá virando TikToker, né? Daqui a pouco eu tô fazendo assim, né? Eu ainda não me rendi a esse tipo de criativo ainda não. O pessoal queria que eu gravasse, eu recusei. Mas, ó, dito tudo isso, é fácil de distribuir. Parece que não é, que tal, mas é fácil. É mais fácil do que distribuir marmita. E não, é escalável, porque quando você distribui conhecimento, estou eu aqui falando, 1.400 pessoas escutando. Eu não estou prestando um serviço, né? Eu estou distribuindo conhecimento. E o mais interessante é que se tem alguma coisa que transforma nesse mundo, isso é, leva de A para B, seja um lugar onde você está quebrado, e B, a liberdade financeira, é conhecimento. Conhecimento é a diferença entre grandes países e pequenos países. Conhecimento é de comunidade, né? Inclusive as comunidades mais pobres, elas são muitas vezes mais pobres por falta de educação e conhecimento. Né? Coisas que eles não sabem fazer e que a gente já sabe, que a gente teve a chance ou o privilégio de ter acesso. Conhecimento é o que... Conhecimento gera riqueza de uma maneira incrível. Conhecimento gera cura para algumas vezes, né? Para algumas coisas. Conhecimento gera felicidade. Conhecimento para algumas pessoas, conhecimento gera... Então, o conhecimento tem um grande impacto. É fácil de distribuir, não tem que ter estoque e gera um grande impacto. E qualquer pessoa tem conhecimento, principalmente profissionais liberais que vendem a sua hora trabalhada, eles têm uma coisa, conhecimento. E eles nunca aprenderam a vender conhecimento. E aí que entende que vender o serviço te dá o que te dá. Vender conhecimento de uma forma íntegra, ajudando pessoas, te leva ao planeta independência.